Bom dia, gente, tudo bem? Estamos começando mais um programa Manhã com Deus. E no programa de hoje nós vamos falar de uma parábola que Jesus nos conta sobre o filho pródigo. Quem costuma meditar na palavra, eu creio que já tem ouvido falar. Mas nos últimos dias o Senhor tem ministrado muito ela ao meu coração, porque é uma parábola onde a gente faz a gente refletir realmente. Porque nós somos os filhos e o Pai é Deus, né? É o nosso Senhor. Então, muitas vezes a gente precisa perguntar: qual filho nós temos sido? Qual filho nós temos nos apresentado diante do Senhor? E vamos abrir a palavra lá em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim: a parábola do filho perdido. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali ele viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz estava ainda longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Amém, né? Essa palavra ela nos conta a parábola de um pai que tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. E o filho mais novo chega ao pai e fala assim: pai, eu quero a minha parte da herança. Eu quero a minha parte porque não está dando mais para viver debaixo da tua casa, não está dando mais para viver debaixo das tuas regras. Me dá o que é meu, que eu vou escolher os meus próprios caminhos. E o pai, ele respeita a decisão do filho. E o filho, ele pega a sua herança e sai da casa do pai. Vamos observar primeiro essa primeira parte. Que a gente começa refletindo que nós somos os filhos e o pai é o nosso Deus. Ele nos dá grandes heranças, ele nos dá grandes oportunidades, ele nos entrega coisas grandes nas nossas mãos. Mas o tempo todo ele nos dá o livre-arbítrio de fazermos escolhas. E esse filho, ele fez a escolha de sair da casa do pai. Ou seja, ele fez a escolha de sair do comando do pai, porque nós sabemos, quando nós vivemos debaixo do teto do nosso pai, da direção do nosso pai, nós temos regras a seguir, nós temos coisas a fazer, nós temos obrigações, porque o pai, ele coloca as ordens, porque ele é o dono. Então esse filho, ele estava cansado daquelas regras. Ou seja, ele quer tomar suas próprias decisões. E muitos hoje têm saído da vontade do Senhor porque também escolheram achar o caminho mais fácil. Escolher o caminho mais fácil, que não precisa, não tem nada a ver. O pecado não existe, isso não me atrapalha em nada. Então, escolheram, chegaram para o Senhor e disseram assim: não, Senhor, o Senhor é meu pai, mas eu vou tomar minhas próprias decisões. Eu não preciso de ensinamento, eu não preciso de correção. O pecado para mim não existe. Mas
existe, irmãos. E nós temos esquecido diariamente disso, que o pecado, ele existe, ele nos afasta do Senhor. E essa parábola nos lembra disso, porque o filho, quando ele escolhe a sua herança e sai, ou seja, ele distanciou da casa do pai. Então, quando nós não queremos mais ser corrigidos, quando nós não queremos mais viver debaixo do comando do pai, nós nos afastamos da casa do pai. E esse filho, ele sai e começa a curtir. Com o dinheiro que ele recebeu do pai, toda a sua herança, ele vai para um país muito longe e começa a gastar tudo aquilo que ele ganhou. E chega um tempo que aquela riqueza ela acaba. Chega um tempo que aquelas riquezas se esgotam, porque tem um limite. As coisas do mundo aparentemente vão ser maravilhosas, mas chega um tempo que você fala assim, não, eu já fiz isso tudo, mas está faltando alguma coisa. E o que falta é a presença do pai. E naquele momento o filho ele passa por tanta necessidade que a palavra fala que ele tem vontade de comer a comida dos porcos. Só que chega um momento que ele lembra e fala assim, nossa, mas na casa do meu pai eu tinha o que comer. Na casa do meu pai eu recebia esse alimento. Eu vou voltar para a casa do pai e vou dizer para ele, eu não mereço mais ser chamado de filho, mas me aceite pelo menos como empregado. E é isso que o filho faz. Eu acho interessante que a decisão do filho de se levantar é muito interessante. Muitos julgam o filho pródigo por ter saído, mas eu olho assim com amor, porque ele decidiu voltar. Ele estava caído ali, mas ele decide se levantar. Então essa palavra, para quem realmente está se sentindo distante do Senhor, está realmente se sentindo distante da casa do Pai, foi para o mundo, experimentou as maravilhas e viu que um tempo aquela alegria acaba. E aí você precisa, beber de novo, precisa se satisfazer de novo com os prazeres do mundo. Mas a palavra do Senhor nos convida a desfrutar dessa paz todos os dias, desfrutar dessa alegria de viver na casa do Pai. Então, esse filho ele volta. Só que o que ele não imaginava é que o pai iria recebê-lo de braços abertos. O que o filho não imaginava é que o pai iria recebê-lo com o maior amor do mundo. E essa palavra é uma palavra realmente de amor, para que a gente entenda que o pai ele está sempre nos esperando. Porque essa palavra é realmente para a gente refletir. Será que eu tenho me esquecido do meu pai? Será que eu tenho esquecido da casa do meu pai? Porque muitos esquecem quando recebem algo grande, quando é abençoado, quando recebe muitas riquezas. Esquece quem é Deus na sua vida. Esquece que Deus ele é soberano, é Ele que vai cuidar de tudo e quer tomar a direção, quer tomar as rédeas. E quando nós fazemos isso, chega um momento que não vai dar certo mais. Chega um momento que você vai realmente parar e falar assim, tá faltando alguma coisa. E é o que o filho pródigo faz. Tá faltando a presença do meu pai. Porque na casa do meu pai eu tinha tudo. Tinha regras? Tinha. Tinha ensinamentos? Tinha. Eu tinha que viver debaixo de limites? Tinha. Mas eu tinha alimento. Ou seja, eu tinha alegria. Ou seja, eu conseguia me sentir satisfeito o tempo todo. Então muitas pessoas hoje fogem da presença, fogem da palavra porque tem regras. Mas chega um tempo que sente falta porque, como eu disse, é um vazio do tamanho do Senhor. E esse vazio só pode ser preenchido quando a gente entende que Ele é o nosso verdadeiro Pai. Que Ele é aquele que vai conseguir verdadeiramente satisfazer a nossa alma, satisfazer a nossa vida. Então entenda que nós somos filhos quando nós aceitamos a correção do Pai. Se nós nos distanciamos, se nós estamos sentindo distantes da casa do Pai, entenda que se a gente quiser voltar, Ele está de braços abertos. E mesmo que você não se ache merecedor disso, e realmente nós não somos, mas pela sua misericórdia Ele nos aceita com abraços e beijos e alegria. Ele festeja a nossa volta para casa. Voltar para casa é entender que nós precisamos ser corrigidos, que nós precisamos viver debaixo de uma vontade soberana, ou seja, debaixo da vontade do Pai. Você que é pai, você sabe que você precisa colocar limites nos seus filhos, porque senão ele faz um tanto de besteira. Você que é filho, sabe que seu pai precisou te corrigir muitas vezes, porque senão você iria fazer besteira. E você sabe que quando você desobedeceu, você sofreu as consequências daquilo. Então imagina o Senhor Deus que é soberano e sabe de todas as coisas. É melhor obedecermos, porque nós não sabemos do amanhã, mas Ele sabe.
Ou seja, quando nós decidimos ser verdadeiros filhos, aqueles que aceitam a correção de um pai, aceitam viver debaixo da casa do pai, nós desfrutamos de uma herança verdadeira. A herança que permanecemos debaixo da correção. Então que você pense todos os dias nessa palavra. Se eu estou distante, é tempo de voltar. Se eu estou me sentindo corrigido pelo Senhor, agradeça, porque Ele corrige aquele que Ele ama. Tem um versículo na Bíblia que diz: o Senhor corrige aquele que ama. Porque como pode um pai não corrigir o seu filho? Como pode um pai não corrigir o seu filho? E o Senhor, Ele corrige porque Ele importa. Então, quando você pegar a Bíblia para ler, pega como realmente um ensinamento. Medite nisso essa manhã e comece a ler a palavra entendendo. Entenda que é uma carta apaixonada de um pai que quer dar aos seus filhos a alegria da eternidade. Para a gente finalizar, eu quero que você reflita qual filho você tem sido. Sabe, nós vimos que teve um filho que ele ficou em casa, ou seja, ele aceitou as correções. Ele aceitou viver debaixo da soberania do seu pai. Então que a gente também escolha ser esse filho que pega a sua herança, mas permanece na casa do pai. Que quando o Senhor abençoar, que quando o Senhor entregar as promessas, a gente não esqueça do pai. E é uma coisa que a gente vive muito hoje em dia, né? O Senhor abençoa, mas as pessoas esquecem quem o abençoou. Que a gente não cometa esse erro como filhos, né? Porque você que é pai, se você vê o seu filho fazendo isso, você vai ficar decepcionado. Então que a gente escolha alegrar o coração do Senhor, em vez de entristecê-lo. Então, que você tenha um dia abençoado, que você reflita todos os dias qual filho nós temos sido. E se é o filho pródigo, se levante como ele se levantou e volte para a casa do pai. Porque uma vez filho, sempre filho. Não tem como você ir lá e mudar, não. Eu não sou mais filho de fulano. Você permanece filho. A diferença é se nós estamos perto ou longe do pai. Quando nós estamos perto, é uma alegria muito maior, porque ninguém quer viver distante do seu pai. Então, permaneça na casa do pai, porque diferente do pai humano, que às vezes pode errar, talvez você que esteja me ouvindo, o nosso Pai celestial, o nosso Deus, Ele não falha, Ele não erra. Então, entenda que na casa do seu pai, decepções não terá. E sim, correções de um pai que quer te corrigir para que você se torne um grande homem, uma grande mulher do Senhor. Tenha um dia abençoado e cheio da presença dEle. Amém.